Bora falar um pouquinho do Banco do Brasil. Seria agora a oportunidade da década de compra do BB? Vamos falar um pouco dos novos estudos envolvendo preço sobre valor patrimonial e PL do banco. Será que é a hora de encher o carrinho nessa ação? Vamos falar também para as perspectivas de 2026. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então antes de mais nada eu preciso de trazer para vocês a minha planilha pessoal. Hoje o BB, no momento que grava o vídeo, encontra-se na cotação em torno de R$ 19,80, um preço sobre valor patrimonial de 0,63, um lucro líquido projetado para 2025 de 24 milhões e com 35% de payout, o dividend yield bruto fica na casa dos 7%, porém o Banco do Brasil paga proventos na forma de JCP, então esse dividendo deve cair para a faixa dos 6%. E aqui eu quero mostrar uma tabela feita pelo Dan Invest, muito interessante, que analisou os últimos 3.756 pregões desde 2010, que relaciona o preço sobre valor patrimonial, o número de dias em que o BB ficou cotado com esse preço sobre valor patrimonial, o percentual dentro dos pregões analisados e qual a faixa de preço o BB deveria ir para poder entrar nesse preço sobre valor patrimonial. Então hoje o BB encontra-se em 0,63, ou seja, nessa faixa, e em apenas 12,5% dos pregões ele ficou concentrado com esse preço sobre valor patrimonial, e se o BB cair mais uns 8%, poderia chegar na faixa do preço sobre valor patrimonial menor do que 0,6. Então em apenas 29 dias dos 3.756 pregões analisados, o BB ficou nessa faixa de preço sobre valor patrimonial. Então poderia estar se abrindo uma ótima oportunidade para proventos. Quem quiser fazer uma análise mais profunda das tabelas que eu vou apresentar aqui, é só dar um pause no vídeo. E agora eu quero destrinchar um pouco mais, primeiramente fazendo uma análise do preço sobre lucro do Banco do Brasil. E esse é outro estudo feito pelo pessoal do Primo Rico, que analisou 6.668 pregões desde 2000. Então o PL do Banco do Brasil ficou na faixa atual entre 3 e 3,5 em apenas 2,38% dos pregões e abaixo de 3 em apenas 0,88. E caso você tivesse comprado nesse PL, qual foi o percentual de retorno 12 meses após a sua compra? Em meados de 2003, um ano depois, você teria tido uma rentabilidade de 173%. Em 2015 aconteceu de novo e você teria uma rentabilidade de 36%. Em 2020, uma rentabilidade de 20% um ano depois. E em 2022, uma rentabilidade de 90%. E qual que seria o percentual de retorno 36 meses depois de você ter feito essa compra nessa faixa de PL? Em 2003, você teria tido uma rentabilidade 3 anos depois de 600%, em 2015 de 100%, em 2020 de 85% e em 2022 de 62%. Então, olhando para o passado, as compras que foram feitas dentro deste PL foram compras vencedoras. E realmente esse PL atual, em torno de 3,7 vezes, não ocorreram tantas vezes assim. Olhando para os últimos 20 anos, apenas em 5 oportunidades o Banco do Brasil ficou cotado dentro desse indicador. Em meados de 2014 e 2016, na crise política, no período do Covid, realmente chegou nessa faixa de PL, recuperou um pouco e caiu novamente em 2023 e atualmente mais uma vez encontra-se nessa faixa de PL. E pegando ainda o estudo do Primo Rico, porém olhando o indicador de preço sobre valor patrimonial, que atualmente gira em torno de 0,63, então olhando os pregões desde 2000, em apenas 8,7% desses pregões o BB ficou cotado dentro dessa cotação. Se o BB ficar entre 0,5 e 0,6 de preço sobre valor patrimonial, em apenas 3% dos pregões analisados, ele ficou cotado dentro dessa faixa. E dentro dessa faixa, entre 0,6 e 0,7, se você tivesse aportado no BB, 12 meses depois, em 2000 você teria tido uma alta de 23%, em 2001 também de 23%, em 2016 158%, em 2020 20%, em 2021 de 60% e em 2022 de 63%. E olhando 3 anos depois, se você tivesse aportado em momentos que o BB ficou entre
0,6 e 0,7 de preço sobre valor patrimonial, você teria tido um retorno em 2000 de 85%, em 2001 de 336%, em 2016 de 269%, em 2020 de 113%, em 2021 de 155%, e em 2022 de 72%. Então, olhando por esse indicador, pode ser um bom ponto de aporte dentro dessa cotação atual do BB. Porém, isso é renda variável e nada garante que isso vai acontecer mais uma vez, mas olhando para o passado, foi um bom momento de aporte. E destrinchando também o preço sobre valor patrimonial dos últimos 20 anos, a gente percebe que o BB ficou cotado nessa faixa de 0,6 de preço sobre valor patrimonial em apenas 4 ocasiões, na crise política em 2016, no início do Covid, que realmente a cotação do BB despencou, depois durante algum tempo ficou oscilando dentro dessa faixa e atualmente, e conforme havíamos falado, se você tivesse aportado nesses momentos, teriam tido bons retornos. Agora falando da expectativa do pessoal da Genial Investimentos, da prévia do segundo TRI de 2025 do BB, realmente uma avaliação muito negativa dos lucros, em torno de 5 bilhões projeta a Genial, enquanto o mercado projeta 5,2 bilhões e deve ser o desempenho mais fraco entre os bancos no segundo TRI de 2025. Essa estimativa de 5,1 bilhões do pessoal da Genial Investimento seria 31% a menos TRI por TRI e 46% a menos ano contra ano, com o ROI recuando para em torno de 11%, menos 4,8% TRI por TRI e menos 10% ano contra ano, o que ficaria abaixo de custo de capital do Banco do Brasil. E os motivos por trás disso seriam a inadimplência persistente no agronegócio, a aceleração da constituição de provisões, que ainda reflete a Resolução 4966, e a pressão sobre a margem financeira, com a mudança contábil da 4966, que exige que as receitas de operação de estágio 3 sejam reconhecidas somente pelo regime de caixa e não mais pelo regime de competência. Além disso, o pessoal da Genial Investimento espera uma deterioração na inadimplência das carteiras de pessoa física e pequenas e médias empresas, principalmente nas operações renegociadas. Então, o banco ainda poderia piorar antes de melhorar. E realmente a questão do agronegócio bate firme no Banco do Brasil, visto que hoje o BB detém 50% de market share do agronegócio e cerca de 1/3 da carteira de crédito do Banco do Brasil fica também com o agronegócio. Então, se o agronegócio despenca, acaba levando a carteira, a inadimplência e as receitas do BB junto. Porém, são nesses momentos de medo extremo que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais precisa, tomar cuidado, porque pode estar se abrindo uma boa oportunidade de compra. Percebam que dentro do site de relação com o investidor do BB, cerca de 2 analistas entre 14 estão mandando vender, 10 analistas para manter e apenas 2 estão falando sobre compra, com um preço-alvo médio de R$ 29,46. E é só a gente abrir os sites de notícias que a gente vai encontrar diversas notícias falando que a inadimplência encontra-se no fundo do poço, Banco do Brasil evapora das carteiras de analistas, dividendos sob pressão, e o Bank of America falando para comprar Itaú e Bradesco e vender Banco do Brasil. Então tem que ter muita cautela, tem que fazer uma análise e um estudo mais aprofundado antes de ficar caindo em qualquer narrativa por aí. E são nesses momentos que nós temos que tentar ser um pouco anticíclicos, ou seja, onde o mercado está indo com euforia extrema, a gente tem que estar olhando com algumas cotações que estão patinando, que pode ter um resultado surpreendente, que pode melhorar ainda na cotação. E percebam como que foi desde o início do ano. O Banco do Brasil caiu cerca de 2,8%. O Ibov subiu 17%, Santander uma alta de 23,8%, Bradesco uma alta de 43% e o Itaú uma alta de 43%. Então são nesses momentos, principalmente, que a gente tem que estar de olho em empresas que são boas e que o mercado bateu demais na cotação, assim como eu acredito no Banco do Brasil. E quem me acompanha aqui no canal sabe que faz tempo que eu tenho falado que o preço sobre lucro, tanto de bancos quanto de financeiro, encontra-se bem puxado. Hoje encontra-se em 6,3 vezes, enquanto a média do período
período foi de 8,3, então ainda há um gap até que o PL dos bancos encontre novamente as suas médias dos últimos 10 anos. E essa não é a primeira vez que o Banco do Brasil entregou um lucro menor do que o ano anterior. Percebam que isso ocorreu em 2013, que o lucro saiu de 11,5 bilhões para 10,4. Em 2015, o lucro saiu de 11,6 bilhões para 7,2, uma queda em torno de 40%. Em 2019, o banco saiu de 17,8 bi para 13,9 bilhões. E em 2024, o banco lucrou 37,9 bilhões e para 2025 deve ter uma queda para em torno de 22 a 25 bilhões. Porém, percebam um detalhe interessante: em todas as vezes que isso ocorreu, logo no ano seguinte, o Banco do Brasil já conseguiu se reerguer e conseguiu manter o mesmo número da cotação do ano anterior. Em 2014, 11,3 bilhões, o lucro parecido com 2012. Em 2017, 11,1 bilhões, um lucro parecido com 2015. E em 2021, um lucro de 21 bilhões, que foi maior do que o lucro de 2019. Então isso pode acontecer novamente e surpreender o mercado em 2026, com um lucro próximo dos 37,9 bilhões de 2024. E fazendo uma projeção, hoje nessa cotação em torno de R$19,90, se o Banco do Brasil em 2026 tiver um lucro parecido com o que foi em 2024, ou seja, de 37,9 bilhões, teria um PL de 3, o que seria 53% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos. E se o Banco do Brasil se animar e o payout for para 40% mais uma vez, o dividend yield bruto projetado seria de 13,2%. Porém, percebam que essa é apenas uma projeção, porque se a perspectiva do Banco do Brasil melhorar, a rentabilidade também melhorar, com certeza o mercado não deixaria essa cotação atual. Então é por isso que a gente tem que aproveitar esse tipo de momento, esse tipo de cotação, e se você achar que é uma oportunidade, aportar para poder colher os lucros no futuro, olhando para o médio e longo prazo. E para finalizar, queria fazer uma projeção de crescimento para 2026, caso o banco recupere os 37,9 bilhões de lucro estimado e com um payout de 30%, poderia entregar um dividend yield na ordem dos 13,39% e com um reinvestimento do restante em 70%, com um ROE médio a 15%, teria uma taxa de crescimento em torno de 9%. Então a gente teria um retorno nominal, que seria a taxa de crescimento mais os proventos, na casa dos 22,4%. Considerando um IPCA médio de 6%, teríamos um retorno real de IPCA mais 16,39%. E se a gente retirar a NTN-B 2035, o Tesouro Direto, que hoje está pagando IPCA mais 7,15%, o Banco do Brasil teria um retorno, tirando o Tesouro Direto e o IPCA, de 9,24%. Então percebam que isso é para médio e longo prazo e não para agora, porque o Banco do Brasil ainda poderia piorar tanto no segundo quanto no terceiro trimestre de 2025, nos próximos resultados, antes de poder subir novamente. Mas me conta aqui, pessoal, você tem investido no Banco do Brasil ou acha melhor aguardar um pouco, piorar um pouco mais na cotação antes do seu investimento? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.